Graças e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas ali no Facebook e no Instagram e no WhatsApp. Quero, antes de mais nada, fazer uma oração para pedir a Deus a direção do Espírito Santo para esse vídeo, para que aqui não seja colocada a minha vontade, sim a vontade de Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a tua palavra para o teu povo. Eu sei que eu não sou digno em mim mesmo, Pai. Porém, o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, me capacita e me unge, para que a palavra que saia da minha boca não volte vazia, mas faça aquilo a qual ela se propõe, para abençoar aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Também, meu Deus, conceda para os meus irmãos e irmãs um espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E a ti, papai, nós desde já te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Queridos, estamos continuando a falar a respeito das bênçãos que nos proporciona o Espírito Santo. E hoje nós temos o privilégio de falar sobre um tema que acho que é um dos mais importantes da Bíblia, se não o mais importante. Fica difícil para a gente qualificar o que é importante e o que não é, mas você vai entender quando eu lhe explicar aqui a atuação do Espírito Santo nesse campo, e você vai ver da importância sobrenatural desse momento. O Espírito Santo, queridos, é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, se não fosse a presença do Espírito Santo, nenhum homem ou mulher se converteria. Porque o homem ele tem um conceito errado de si mesmo. Ele acha que ele é uma boa pessoa, que ele não tem pecado, que ele faz o bem, que ele procura agradar todo mundo. Então o ser humano ele não tem a percepção espiritual de que ele é um ser imperfeito. Ele não tem a percepção que ele vive no reino das trevas. Ele vive no mundo e acha que está tudo certo. Mas o Espírito Santo veio, amado, com uma missão muito especial, que é convencer o homem. Agora, veja bem, o Espírito Santo convence alguém quando há um interlocutor conversando com aquela pessoa. O Espírito Santo convence através da palavra de Deus que nós devemos usar na hora de evangelizar alguém. Não pense que as coisas no reino de Deus são feitas automaticamente, porque não são. Deus não precisava de você nem de mim. Ele, por si só, ele se basta. Mas Deus é um Deus maravilhoso. Ele faz questão de envolver você e a mim na obra da evangelização. Olha que coisa linda, que consideração profunda Deus tem conosco, ao ponto de nos convidar a participar da sua obra de salvação da humanidade. Eu sou grato a Deus por esse privilégio. Eu tive já a oportunidade de levar várias pessoas a Cristo, e isso é um prazer inenarrável quando você convence, quando você ministra para alguém e o Espírito Santo te usa para convencer aquela pessoa de que ele é um pecador. A maior dificuldade do ser humano é essa. Ele não acha que ele é um pecador. Por quê? Porque ele tem um conceito errado de pecado. Ele acha que santo é aquele que nunca pecou, que não faz nada de errado. Não. Nós somos, como Paulo disse, eu sou o pior pecador. Mas a mim, Deus alcançou para que através de mim, convertido, eu possa alcançar muitos outros seres humanos para Jesus. E Paulo é um exemplo clássico, um homem que era perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus trocou o coração de Paulo na hora. Paulo deixou de ser perseguidor da igreja para ser porta-voz das boas novas de Jesus. E ele enfrentou uma grande dificuldade, porque as pessoas que o conheciam antes, vendo ele fazer barbaridade, agora eles ficam com o pé atrás, quando Paulo resolve encampar a obra de Cristo e ser um embaixador do reino. Ele teve muita dificuldade para convencer
as pessoas de que ele é agora estava do lado do bem, mas também nesse particular o Espírito Santo estava com Paulo, dando a ele a sabedoria necessária e o respaldo para que as pessoas deixassem de julgá-lo pelo que ele foi no passado, mas que passassem a observar a obra dele no presente. Então veja bem, quem convenceu Paulo de quem ele era foi Cristo. E Cristo começou logo provocando ele. Ô Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo deu um pulo para trás. Porque Paulo, na verdade, nunca perseguiu a Jesus pessoalmente, mas ele perseguia e maltratava os seguidores de Cristo. E a boa notícia é que alguém mexer com você ou comigo vai estar tendo que dar conta para Deus, porque nós somos propriedade do Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos dirige, é Ele que nos capacita, é Ele que faz tudo. Então nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, esse tema bastante importante, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a presença do Espírito Santo no nosso meio, ninguém, amado, se converteria. Porque o homem tem um alto conceito de si mesmo. Ele acha que ele é o cara. E nós sabemos que não é assim. Nós nascemos em pecado, Davi falou isso. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me gerou minha mãe. Então, não há nenhum homem bom na terra. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas não é fácil chegar para uma pessoa que é intelectualmente bem desenvolvida, uma pessoa de formação universitária, e querer jogar essa verdade em cima dele, ele não vai aceitar. E a Bíblia não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Então é aí que entra a pessoa do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é aquele que nos faz enxergar a verdade espiritual. O mundo é cheio de mentiras. E nós, antes de conhecermos a Deus, nós acreditávamos em muitas mentiras que nos ensinavam. Quer ver uma delas? As pessoas costumam dizer, todas as pessoas são filhas de Deus. Mentira. Todas as pessoas, queridos, são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta você se arvorar que você é uma boa pessoa, não mata, não rouba, não prostitui, cuida bem da sua família. Isso é nossa obrigação, mas isso não nos faz de nós uma pessoa espiritual, de maneira alguma. E é esse orgulho espiritual que nós temos, também chamado de justiça própria, que muitas das vezes nos impede de nos achegarmos até Deus com humildade, com simplicidade e aceitar as coisas simples do Evangelho. Querido, o Evangelho não é complicado, o Evangelho é simples. As pessoas é que complicam. Então, a maior dificuldade que nós temos é que uma pessoa enxergar quem ela é. Olha no espelho, amado. Você, quando não era cristão, quem você era? O Espírito Santo nos convence da nossa condição pecaminosa, da necessidade de arrependimento e da justiça de Cristo. Além disso, ele anuncia o juízo sobre o inimigo e sobre aqueles que rejeitam a salvação. Amado, rejeitar a salvação em Cristo Jesus nos leva direto para o inferno. Aqui não tem meio termo, não tem palavras adocicadas para mudar esse conceito. Não. Ele é profundo e é real. Ele anuncia o juízo sobre o inimigo. Querido, o Satanás já está condenado. Não adianta você orar pedindo para Deus converter ele, que a sentença já foi decretada. Não tem saída para ele. Ele vai arder nos quintos do inferno. E mais, vai tentar levar um monte de gente com ele para fazer companhia. Mas o Espírito Santo veio justamente para te convencer e para me convencer de que nós precisamos mudar de vida, mudar a maneira de pensar, metanoia. Uma palavra de Deus em Romanos 12:2. Rogo-os, pois, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. E transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não quer que você aceite as coisas dele automaticamente. Ele quer que você pense, que você use a razão para entender que Deus é bom e que eu e você precisamos dele para termos uma nova vida. Todos os homens nasceram em pecado, meu amado, não tem conversa. Está escrito lá no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Romanos 3:23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então não há um homem justo, nenhum sequer. Nós somos pecadores, mas Deus nos amou tanto que resolveu enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar e assim nos conceder a vida eterna com ele lá na glória. Eu tenho uma grande alegria, uma grande expectativa. Estou com 73 anos, mas estou saudável, forte, animado, e minha grande alegria é passar a minha eternidade com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim do mundão, fiz um monte de bobagem, mas Deus me alcançou. Deus perdoou todos os meus pecados e me transformou para filho de Deus. E agora, o seu Santo Espírito habita em mim e me guarda, me protege, me guia, me instrui para que eu viva uma vida nova na presença do Espírito Santo de Deus. Então, esse texto nos diz assim, ó, João 16:8-11, Jesus conversando com seus discípulos, que vocês sabem que enquanto Jesus estava fisicamente na terra, o Espírito Santo estava no céu. Então ele disse, ó, convém, quando ele vier, Jesus sabia que ele ia mandar o Espírito Santo para a terra, para habitar no coração dos convertidos, ele disse, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele explica o que é esse convencimento em cada uma dessas áreas. Por exemplo, convencer o mundo do pecado porque os homens não creem em Jesus. Esse é o maior pecado que o ser humano comete. Rejeitar a salvação eterna através do amor de Cristo. Jesus veio para nos trazer essa salvação. Então você dar as costas para isso, você ignorar isso, você fazer pouco caso disso, é a maior ofensa que você pode cometer diante de Deus. Deus não quer que você faça isso. Por isso ele vem convencê-lo, e a mim também, de que nós precisamos mudar a nossa mente, os pensamentos. O homem vem de uma cultura mundana, totalmente maligna, totalmente prejudicial, e a Bíblia nos chama a renovar a nossa mente. Como que eu faço isso, pastor? Eu simplesmente tiro aquele disquete velho e ponho o disquete novo da Bíblia. Substituir um conceito errado pelo conceito certo. Exemplo, os homens normalmente acham que eles podem adulterar, que não tem problema nenhum, mas tem. O homem nasceu para viver com a única esposa e a esposa com o único marido. Então, no momento que você adultera, não tem conversa, você pecou. E se você não se redimir disso, se você não se arrepender e se converter, você vai para o inferno. Porque o pecado leva o homem para o inferno. Mas agora que eu sei que eu sou uma nova criatura, que eu sou um filho de Deus, eu não posso fazer o que todo mundo faz. E essa é uma desculpa esfarrapada que as pessoas dão. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Ei, você não é todo mundo. Você é um filho do Deus vivo. Você é um homem, uma mulher sobrenatural. Então para de querer imitar o mundo, seguir o curso desse mundo, fazer as coisas que o mundo faz. O mundo vive na desobediência. Mas nós somos filhos da obediência. Então, quando uma pessoa rejeita a salvação em Cristo Jesus, ela está cometendo um pecado que não tem perdão. Ou você se submete a Cristo em amor, com o entendimento do que você está fazendo. Não é enfiar o negócio goela abaixo e você aceitar de qualquer maneira, não. Deus te dá o direito. Por isso que ele diz, ó, ide
por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Então não tem conversa, é pegar ou largar. Mas você tem que fazer isso, amado, com inteligência, com entendimento. Não pode ser uma coisa empurrada a goela abaixo para você aceitar. Não, Deus não trata você como um robô. Ele trata você como uma pessoa inteligente que tem a capacidade de discernir os fatos e optar ao lado do bom, do bem. Então, o Espírito Santo vai convencer que você é pecador, que você precisa de arrependimento e que você precisa da justiça que Cristo fez no teu lugar e no meu lugar. Antigamente, na antiga aliança, para uma pessoa ter a remissão dos pecados, ela oferecia um sacrifício de um animal. Mas o animal, aquele sacrifício era temporário. Hoje não, Jesus veio, se ofereceu em seu lugar e em meu definitivamente, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a glória de Deus. Então, hoje, eu não preciso mais oferecer sacrifício de animais, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, que foi imolado no meu lugar e no teu lugar. Então, Cristo é a justiça do homem. A Bíblia diz que em Jesus nós nos tornamos justos. Não que as nossas obras sejam boas ou que nós sejamos pessoas boas. Não. A justiça de Jesus na cruz, a morte dele lá, o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, é a justiça de Deus que vai me resgatar, que vai me redimir dos meus pecados, que vai me fazer ser uma nova pessoa quando eu aceito o sacrifício de Cristo e me arrependo. Uma das grandes dificuldades, amado, das pessoas serem salvas é que elas não querem se arrepender. Mas, pastor, me arrepender do quê? Das suas obras más, queridos, dos maus caminhos que você tem andado, em não praticar os princípios verdadeiros da palavra de Deus, porque você não conhecia. Mas agora você vai estudar a Bíblia, você vai aprender, através do Espírito Santo, as verdades do Evangelho, para então poder andar em novidade de vida. Então, o Senhor nos convida para uma mudança de mente. O Brasil tem uma máxima que você tem que levar vantagem em tudo. Ei, moço, isso aí é satânico. Por quê? Porque quando você leva vantagem em alguma coisa, alguém perde. E no reino de Deus não é para ninguém perder nada. Nós temos que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, não tem como você viver uma vida cristã querendo levar vantagem sobre as pessoas. Eu, antigamente, pensava assim. Então, no meu tempo de jovem, lá pelos anos 70, tinha uma propaganda que o Gerson Canhotinha de Ouro fazia do cigarro Vila Rica. Ele dizia, porque você tem que levar vantagem. Nossa, isso aí marcou a vida do Gerson até hoje. Você não tem que levar vantagem em nada, você tem que ser honesto, você tem que ser justo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos convence desse procedimento. Então, quando eu reconheço que eu estou em pecado, eu acho interessante a ilustração sobre salvação. Salvação é uma pessoa no meio do mar, se debatendo por todo lado, sem possibilidade de nadar, entendendo que ele vai morrer afogado. E de repente Jesus vem, joga uma boia para esse camarada, ele segura nessa boia e Jesus o traz para fora. Então, quando ele chega na areia, ele respira forte e diz, fui salvo. Ou seja, alguém me tirou de uma situação de morte e me trouxe para um lugar seguro, me trouxe para a vida. E com Cristo é a mesma coisa. Esse mundo louco que a gente vive é um mar de dificuldade. Então, quando você é salvo, Deus te tira. Lá em Colossenses 1,13 diz, e Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. Então, todos nós já estávamos no reino das trevas. Mas Jesus vai lá e pinça você de lá, tira do reino das trevas e lhe coloca no reino de Deus. Essa é a obra
da salvação, e é o nosso querido e amado Espírito Santo que nos proporciona esse entendimento e essa operação. Então, convenceu do pecado porque os homens não creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, essa é uma passagem transitória. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, é como eu disse antes, não há como você orar pedindo a Deus para que Satanás seja salvo, porque ele já está condenado definitivamente pelos seus atos. Em Atos 10, 42 e 43, diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Olha que coisa extraordinária. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele, a Jesus, que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. E é o Espírito Santo que nos convence dessa verdade. Em Atos 2, 37 a 39, diz assim: quando ouviram isso, eles ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Aqui foi aquele grande discurso de Pedro no dia de Pentecostes, que diante de uma multidão de 5.000 homens, ele apontou o dedo e disse: vocês crucificaram a Jesus, o Rei da Glória. E aí o Espírito Santo convenceu eles daquela verdade. E eles ficaram apavorados e perguntaram para Pedro: e agora, irmãos, o que faremos? Porque quando o Espírito Santo te convence, é fácil você buscar uma saída. E aí Pedro diz para eles: arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Então, qual é a solução para o homem pecador? Primeiro, arrependa-se, porque até aqui você só tem feito besteira. Está na hora de você, meu querido e minha querida, mudar de vida, mudar de patamar, ter a metanoia, a mudança de mente, renovar a mente com os versículos da palavra de Deus. Aquilo que você antes achava que era normal, hoje não é. Então você não pode fazer aleatoriamente essas coisas. Você tem que reconhecer a sua função e fazer aquilo que Deus manda. Então eles perguntaram para os apóstolos: e agora, Pedro, nós matamos o Filho de Deus, o que devemos fazer? Ele fez: arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui há o novo nascimento. O Espírito Santo vem assumir o coração daquele que se humilhou, que se arrependeu, que pediu perdão e que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele emenda: pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno reconhecimento de que há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados, Deus não deseja que ninguém se perca. Pelo contrário, ele proveu o recurso, ele proveu o antídoto, ele proveu a solução para que o ser humano não fique perdido, mas que reconheça o sacrifício de Jesus, arrependa-se e aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Então essa promessa é para os que estão perto, é para os que estão longe, é para judeu, é para gentio, é para todos quanto o Senhor chamar. E o Senhor, na verdade, quer que todos sejam salvos. Porém, ele não faz isso mediante um decreto. Ele faz isso mediante o entendimento
que nós precisamos saber que há um só Deus e um só Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o mundo de hoje, meus amados, apresenta muitos deuses, muitos senhores. E aí vira essa confusão que a gente vive hoje. Todo mundo é Deus, todo mundo salva, todo mundo... Ah, Deus é bonzinho, no final ele vai dar uma anistia, vai liberar todo mundo. Não vai, não. Deus está avisando desde o início. Arrependam-se, confessem os seus pecados, recebam Jesus como Senhor e Salvador, para aí sim você ir morar no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é muito clara, e eu amo esse Deus maravilhoso, e me afadigo na pregação do Evangelho, para que possamos alcançar cada vez mais um número maior de pessoas que vão deixar o reino das trevas e vêm morar no reino da luz. Então, Deus não obriga ninguém. Ele nos dá a opção. Por isso que ele disse para os discípulos: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então, Deus joga na sua mão, meu irmão, e na minha, a responsabilidade de entender o convite e tomar a decisão certa. Agora, e as pessoas que tomam a decisão errada? Deus não pode fazer nada. Porque Deus respeita a vontade do homem. Deus respeita o livre-arbítrio. Então, se você deseja continuar no pecado, Deus simplesmente vai deixar a coisa acontecer. Então, mas ele não quer isso. Ele quer, por isso que ele usa o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados, vamos aceitar esse convite de Cristo e vamos fazer essa mudança na nossa vida. Em Romanos 8, 13 a 16, está escrito o seguinte: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, olha, crente carnal, morrerão. É uma boa notícia essa. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todo aquele que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha só. Se vocês viverem de acordo com a carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, vão morrer. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu gosto muito dessa declaração, porque ela é muito objetiva. Ela não diz que os filhos de Deus seguem a Deus. Ele faz uma condição contrária. Se vocês forem conduzidos pelo Espírito, aí sim são filhos de Deus. Paizinho, a conversa está boa, mas o tempo se foi. Eu quero, nesse momento, suplicar ao Espírito Santo que naquilo que eu não fui capaz de comunicar a verdade como devia ser comunicada, que o Espírito Santo, por favor, complete a obra no coração daqueles que nos ouvem e nos assistem. Que traga uma revelação poderosa para que as pessoas não recebam apenas a informação, mas a palavra rema, que nos leva ao arrependimento, à aceitação de Cristo e a direito a uma nova vida. Portanto, papai, te peço que o Espírito Santo complete a obra no coração dos amados, naquilo que eu não fui capaz, ele complete. E desde já, papai, nós queremos pedir a sua bênção sobre todos aqueles que nos assistem, especialmente para aqueles que estão fora dos teus caminhos, que seja um momento que o Espírito Santo tenha para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, papai, cada um dos nossos ouvintes. E queremos desde já, paizinho, dar a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, cada um daqueles que nos assistem hoje e para sempre. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.